Olá pessoal, tudo certo com vocês? Nesse momento, iremos aprender um pouco sobre o cerebelo, focando em sua anatomia e suas funções. Esse trabalho foi elaborado por mim, João Vitor, o Igor e o Valber. Primeiramente, antes de aprofundarmos mais em cada quesito, eu irei passar uma breve base a respeito do que é o cerebelo. O cerebelo ele é uma parte do encéfalo, bem pequena, e compõe apenas 10% do peso total do encéfalo. Porém, apesar disso, mesmo ele sendo pequeno, ele abriga aproximadamente 80% dos neurônios do encéfalo. Ele é localizado posteriormente ao tronco do encefálico, à ponte e ao bulbo. Ele consiste basicamente em dois hemisférios laterais unidos por uma parte intermediária, chamada verme. O cerebelo desempenha diversas funções de controle do movimento e também da parte cognitiva. Então, após essa breve base, o Igor vai aprofundar um pouco mais a respeito do tema. Eu vou falar um pouco sobre anatomia do cerebelo. Anatomicamente, o cerebelo é dividido em 3 lobos: lobo anterior, lobo posterior e lobo floculonodular. Existem 2 fissuras que realizam essa divisão: a fissura primária, que divide o lobo anterior e posterior, e a fissura posterolateral, que separa o lobo floculonodular do lobo posterior. Microscopicamente, o córtex cerebelar pode ser dividido em algumas camadas formadas por diferentes tipos celulares. São 3 camadas: camada interna, composta pelas células granulosas e por células de Golgi; camada externa e camada de células de Purkinje. A parte interna do cerebelo é preenchida pela substância branca, que forma um miolo central, formado por fibras próprias, fibras de projeção e axônios mielínicos das células de Purkinje. Na parte externa do cerebelo é formada pela substância cinzenta, que forma o córtex do cerebelo e é formado por 2 tipos de neurônios: as células em cesto, mais interna, e as células estreladas, mais externa. Ele também pode ser dividido de acordo com o tempo de origem de suas partes, que é a divisão filogenética. De acordo com tal divisão, o córtex cerebelar pode ser dividido em arquicerebelo, paleocerebelo e neocerebelo. Eu vou começar falando do mais recente do cerebelo, que é o neocerebelo. E é formado pela maior parte do córtex cerebelar e pelo núcleo denteado, estando envolvido em conexões com o córtex cerebral premotor e motor. O mais antigo é representado pelo lobo floculonodular, que é o arquicerebelo. Ele faz conexões com os núcleos vestibulares do tronco encefálico por meio do núcleo fastigial. O paleocerebelo é composto pelo vermes inferior e superior e pelos núcleos emboliforme e globoso. Agora, o Valber vai finalizar o nosso conteúdo. E aí pessoal, beleza? Agora eu vou falar com vocês das funções do cerebelo. O que eu tenho para falar desse órgão é que a função mais significativa dele consiste no mecanismo morfofuncional, que tem o objetivo de auxiliar, nos músculos com os sinais de liga e desliga, tanto os agonistas quanto os antagonistas, no início e no final do movimento. Ele se transforma no principal responsável pelo ritmo do movimento dos músculos. Ele é responsável pelas aprendizagens motoras. Equilíbrio e postura são totalmente de responsabilidade dele. Ele que coordena os movimentos corporais, une e articula os movimentos musculares e mantém o corpo equilibrado, e mantém a postura do corpo. Ele atua exclusivamente nas funções motoras. As ligações do cerebelo com diversas regiões do sistema nervoso central são conhecidas há muito tempo, explicam a participação deste órgão em múltiplas funções cerebrais. E ele tem um papel essencial na coordenação motora, na articulação verbal e no controle também de movimentos oculares, ou seja, no movimento dos olhos. E além de participar do controle de equilíbrio, ele participa das funções autonômicas. Mas ele é um órgão bem completo, ele não age só em funções motoras. O cerebelo ele age como se ele fosse um modulador de diversos tipos de sensibilidade no processo da cognição. Nele ocorre integração de informações sensoriais destinadas à cognição, envolve estímulos auditivos e visuais,
Eu vou listar para vocês as funções cognitivas relacionadas à audição. Por exemplo, geração verbal, atenção auditiva, memória auditiva, raciocínio abstrato, temporização, solução de problemas, discriminação sensorial, informação sensorial, processamento de linguagem e operações linguísticas, ou seja, ele é um órgão bem complexo e muito interessante. Então, pessoal, aqui a gente encerra. Agradecemos pela atenção de todos e até a próxima.